Bem-vindos ao podcast que a MCI faz para ti. Em nosso podcast, nós temos aqui boas conversas para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus. Nós acreditamos no avivamento, nós acreditamos no crescimento da obra de Deus, nós acreditamos em frutos e as nossas conversas aqui são para edificar a tua vida. Nós temos aqui alguns convidados que têm enriquecido as nossas vidas através dos seus testemunhos, das suas experiências, e hoje eu tenho aqui comigo um amigo, o pastor William Oliveira. Olá, pastor William, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito bom dia, é um prazer fazer parte aqui desse podcast. Estar aqui com vocês está sendo algo especial. Muito bem. E se tu ainda não és alguém que está subscrito no nosso canal, no YouTube, faz a tua subscrição, envia os nossos episódios de podcast para os amigos, coloca nos grupos do WhatsApp, porque nós acreditamos que o conteúdo é tão rico, tão poderoso, que vai abençoar a vida de muita gente. Então, invista aí em nosso podcast para que mais pessoas sejam abençoadas. E hoje aqui, na conversa com o pastor William Oliveira, estaremos a falar novamente de missões, esse quadro que introduzimos, que já falamos de missões em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Malawi, Filipinas, e hoje vamos introduzir o assunto de missões com São Tomé e Príncipe. Mas antes de falar de São Tomé e Príncipe, vamos conhecer um pouquinho a história, a conversão do pastor William Oliveira. Diz-nos aí, pastor William, como que foi a sua história, como que tiveste aí o encontro com Cristo? Muito bom, muito bom. Esse é um assunto que vou tentar não me emocionar aqui, apesar de fazer algum tempo, estamos juntos na igreja aqui, vai fazer 18 anos. Uau! O tempo passa muito rápido. E em 2007, eu estava em casa, era um final de semana, domingo, e já eu tinha ouvido falar da MCI. E saiu eu, por acaso, vim com a minha sogra. Acho que foi em 2006. 2006. Que foi na inauguração aqui do foi nosso na inauguração, prédio aqui de Foi na Martins. inauguração, exatamente. Foi em 2006. Entretanto, no dia que eu vim, chamei minha sogra e vim à procura da igreja, que era aqui na zona, na zona de Meio Martins, por aqui. E cheguei aqui, tinha muita gente aqui no espaço e o que me chamou a atenção é que não tinha cadeira, na igreja não tinha cadeira. E eu falei assim, mas essa igreja não tem cadeira, não tem banco, não tem nada, é todo mundo em pé. Não sabia eu que estava tendo um show aqui, que era do Fernandinho. Sim, é porque nós convidamos o Fernandinho e a banda para a inauguração da igreja, então como a gente sabia que não iria caber, deixamos só as cadeiras da galeria. Exatamente. E eu falei assim, rapaz, que legal, interessante isso. E fiquei ali naquele ambiente, tinha muitos jovens, tinha muita gente, e eu gostei porque logo quando começou a banda a tocar, a música me cativou muito. E desde então, ali foi o meu primeiro contato diretamente com algo cristão, e foi a primeira vez que eu assisti um concerto evangélico, foi aqui nessa igreja. Muito interessante. E logo depois eu permaneci e fui ao Impacto. Você precisa participar do Impacto. Fui ao Impacto e desde então foi aí que começou o meu envolvimento com a igreja. O crescimento veio daí, com informações que a igreja ia fornecendo e as coisas foram acontecendo. Nunca tinha imaginado e planear minha vida em fazer alguma coisa como missão, como qualquer outro tipo de situação. Não, nada, eu só vim à igreja e fui me envolvendo pouco a pouco, fui criando laços de amizade. E aqui foi o local onde que eu posso falar que eu me encontrei verdadeiramente, aqui na MCI. E eu sei bastante da vossa história, então William e Flávia, os dois, pela graça de Deus, entregaram as vidas a Jesus, e isto fortaleceu muito o casamento, a aliança,
E eles cresceram, desenvolveram um ministério aqui conosco, aqui na igreja, e foram crescendo, passaram a liderar grupos de vida, multiplicaram, se tornaram supervisores, se tornaram líderes de rede e começaram a dar muitos frutos, até que também se envolveram com missões. E por falar neste envolvimento de missões, o primeiro envolvimento do pastor William com missões foi exatamente com São Tomé e Príncipe. Eu penso que foi em 2011 ou 2012, eu penso que 2011 nós começamos ali um projeto, tentativas de começar algo ali naquela ilha, São Tomé e Príncipe, exatamente na ilha de São Tomé, mas na altura a igreja não tinha tanta experiência assim com missões e muitas coisas falharam, muitas coisas correram mal, deu errado, e por falta de experiência, né? Mas uma coisa eu posso dizer, para vocês que estão a acompanhar esse podcast, é interessante que a MCI, ela sempre esteve disposta a correr riscos para fazer a obra de Deus, correr riscos no sentido de ter coragem, ter ousadia. E nós simplesmente queríamos pregar o Evangelho. E começamos então a pregar o Evangelho em São Tomé e Príncipe, nas roças, mas infelizmente com o andamento e o crescimento do projeto, muitas coisas deram errado e falharam, e nós fomos obrigados, entre aspas, nós preferimos interromper o ministério, as missões de São Tomé e Príncipe por um tempo. Então as missões que tinham sido iniciadas em 2011 foram interrompidas bem antes da pandemia, foi bem antes da pandemia. Então aquilo ficou ali sem missões, sem nada durante muito tempo, ficou parado. Até que depois da pandemia, quando começamos a sair da pandemia, me aparece então o pastor William com desejo, dizendo assim, eu nunca desisti daquele povo de São Tomé e Príncipe, eu nunca desisti deles, e o meu coração queima por começar algo do zero ali em São Tomé e Príncipe, e o pastor William pediu a nossa aprovação, a nossa bênção. Fala um pouquinho sobre isso. Foi muito interessante que quando a gente retomou esse projeto foi já para 2022. No iniciozinho de 2022. Bem no iniciozinho. Ou, se eu não me engano, ainda teve uma viagem, talvez mesmo no final ainda do ano de 2021. Eu não recordo bem. Então, o mais interessante foi falar o que vai fazer lá. Eu falei, não sei. Não sei o que vamos fazer lá. E eu convidei uns irmãos para ir comigo. Foi pouca gente. Foi o Paulo, foi o Miguel, nessa primeira vez. Foi o pastor Sérgio e o Washington. Uhum. Foi só esses 4. Desculpa. Entretanto, primeira reunião que a gente teve, olha, vamos aqui conversar a respeito do projeto, o que a gente vai lá fazer e tal, tem que ter um cronograma. Falei, vamos sentar. Então, como é que vai ser? Falei, a gente vai pegar o avião em Lisboa e vai aterrar em São Tomé. E a gente vai andar por lá e vamos ver se a gente acha aquelas pessoas que um dia, outra hora, fez parte daquele projeto inicial e vamos ver como é que vai ser esse encontro. Foi muito interessante isso. Uma coisa que me marcou muito. Primeira viagem que a gente fez da cidade, numa ida para as roças, eu confesso que eu estava sempre muito apreensivo do que a gente ia encontrar. Porque o povo praticamente ficou lá abandonado. Depois da pandemia, toda a gente também se sentiu dessa forma. E ficou todo mundo... E a gente, a caminho da roça, o Paulo sempre perguntando como é que era, como é que não era, e isso é assim, é perigoso, não é perigoso. Eu falei, Paulo, vamos tranquilo, é tranquilo. E a gente sempre conversando, a caminho da roça, num lugar bem estreitinho, tinha um rapaz com uma faca grande na mão, um facão, a trabalhar na roça. Ele virou, quando viu o carro, virou
e eu fui passando devagarzinho, ele me olhou e falou assim, o William, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pai, eu voltei para vir ver o pessoal e tal. E ele parou o trabalho logo, entrou no carro e eu me lembro de ter trocado um olhar com o Paulo. Aquilo foi a resposta momentânea para ele do que era Santo Tomé. O rapaz subiu no carro e ali eu comecei a sentir algo espiritual da parte de Deus, que a gente estava sendo bem aceito novamente naquela terra. No meio do nada, a gente encontrar alguém que fazia parte de você ser chamado pelo teu nome. Com tantos anos depois passado, isso foi gratificante. E a gente chegou até a roça e começou a ter envolvimento com as pessoas e conversar de novo com a pessoa do vilarejo, lá em Claudino Faro. Foi muito bom. É interessante. E nessas viagens, normalmente, muitas pessoas fazem doações de roupas, sapatos e tantas outras coisas, porque quando nós fazemos viagens para lugares como São Tomé e Príncipe, e a nossa obra durante muito tempo esteve focada nas roças, ou seja, nos lugares onde a pobreza é mesmo extrema, então há sempre aquela satisfação de nós chegarmos lá e entregarmos algumas coisas para essas pessoas, e elas ficam tão felizes em receber algo que nós levamos para elas. E então, ou seja, foi feito isto, e, ou seja, houve um reencontro com muitas pessoas e houve o iniciar de novos projetos, e destacando uma grande diferença, Pastor William, que para mim foi o marco, que eu lembro que quando tu disseste assim, pastor, eu tenho um desejo de voltar a Santo Tomé e Príncipe e quem sabe dar início a um novo projeto lá. Para nós consideramos, exatamente, desde dezembro de 2021, nós consideramos que tudo que nós fazemos em São Tomé e Príncipe é algo novo, né? É algo novo, tudo algo diferente daquilo que foi pensado tudo, um dia. Tudo novo, exatamente. Então, mas uma das coisas que fez a diferença, eu lembro, eu falei, William, é muito bom servirmos as pessoas que moram nas montanhas, nas roças. É muito bom servir aquelas pessoas porque elas não têm ninguém por elas e nós levamos benefícios para elas. Mas é assim, temos que pensar na cidade. E nós temos que pensar em ter algo forte na cidade, porque algo forte na cidade vai ajudar melhor as roças. Então, dentro desta lógica, foi muito bom que o pastor William, então, teve a iniciativa para nós começarmos uma base na cidade mesmo de São Tomé. Creio eu também que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque, na verdade, por várias vezes que a gente foi lá, parece simples a gente falar de Santo Tomé hoje, e para mim eu tenho uma simplicidade de falar de Santo Tomé porque já sou um envolvimento com Santo Tomé há mais de 10 anos. Estávamos fazendo a conta pelo Dini, que aqui está hoje. Sim, sim. Ele falou, eu te conheço há 11 anos, você foi a Santo Tomé e desde então nunca tivemos uma quebra de relacionamento. Aí eu fui fazer contas e realmente era isso. Exatamente. São 11 anos indo naquela terra. Então, isso era algo que eu tinha no meu coração, de ter alguma coisa na cidade, e nunca foi possível. Estávamos na mão de outra pessoa, aonde que não era a ideia daquele assunto, ter ali algo fortificado na cidade. Era só roças. Então, com o aluguel do espaço, a gente começou a criar e desenvolvemos o projeto MCI Construindo o Futuro. Isso foi algo crucial. Não sabíamos qual era a proporção que isso ia tomar, a verdade foi essa. Sim, mas antes de falar do Construindo o Futuro, só para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer mais detalhes da missão que a MCI faz em São Tomé, o que aconteceu? Numa das viagens que o pastor William fez com uma equipa, e voltando a dizer aqui, sempre que o pastor William e a pastora Flávia vão a São Tomé, pessoas os acompanham naquelas que nós chamamos viagens missionárias de curta duração. Numa dessas viagens, o pastor William estava decidido a conseguir mesmo um espaço para se tornar a nossa base em São Tomé. E conseguimos lá uma vivenda muito boa, uma vivenda com uma estrutura muito boa. É verdade. Mas precisava de reforma. E então, como precisava de reforma, nós conseguimos negociar um bom valor de arrendamento. E o pastor William, como tem experiência profissional na área de reforma, de remodelações, o pastor William avançou ali com um projeto de recuperação daquela vivenda,
Hoje é uma vivenda recuperada, restaurada, bonita, agradável, então tornou-se o nosso ponto de encontro, o nosso quartel-general, a nossa base. Então, tendo esta base, foi possível nós começarmos a sonhar projetos. Então, foi quando nasceu o projeto Construindo o Futuro. Fala mais sobre esse projeto. Esse projeto hoje é muito bonito, é muito bom. E vim saber, semana passada, que a referência do bairro era o posto de saúde. Tudo que ia falar daquela rua em Samassal, o posto de saúde. Agora mudou. Agora todo que vai dar referência é a igreja em Samassal ali ao lado, ainda ao lado do posto de saúde, mas já não é a referência o posto de saúde. É a igreja, é o projeto. Que benção, que bom, maravilha. O projeto consiste em receber as crianças que estão na rua, depois do colégio ou antes do colégio, pós-laboral, aquele horário que as crianças... lá é repartido o horário escolar. Tem crianças que estudam de manhã e outras à tarde. Então a gente faz uma separação ali. Quem estuda à tarde vai para o projeto de manhã. E quem estuda de manhã, sai de colégio e vai para o projeto à tarde. Funciona como algo parecido com a ATL, né? Muito parecido com a ATL. Temos professor para fazer os deveres de casa, para os TPCs. É interessante. Eu vendo hoje aquilo funcional, todos os dias, damos pequeno almoço, aquelas crianças que ficavam tudo na rua espalhado, estão dentro do projeto. E com isso foi muito bom, porque o projeto abre porta para as crianças, automaticamente os pais começam a vir fazer parte dos cultos no domingo. Foi algo, confesso que não foi planeado para ser dessa forma, cuidar de crianças e ganhar os adultos. Não foi por esse sentido. Mas aconteceu. E claro que foi muito benéfico. O propósito, o objetivo deste ATL, com uma turma de manhã e com a turma à tarde, só para vocês entenderem, para quem ainda não conhece São Tomé e Príncipe, as crianças, devido à falta de condições dos pais, a habitação delas, normalmente são habitações precárias. Então as crianças que estudam de manhã, à tarde elas ficavam na rua, e sujeitas a muitos tipos de complicações. E as que estudavam à tarde ficavam soltas na rua de manhã. Então este ATL vem atender a esse tempo livre. Inclusive nesse tempo livre, as crianças não tinham o que comer, ficavam na rua. E o ATL, então, não apenas instrui, ajuda essas crianças a fazerem as tarefas dos TPCs, né, da escola, mas também dá ali a palavra de Deus e dá alimentação. Então, essas crianças são muito felizes. Quando eu fui a São Tomé, eu vi que nós temos lá um professor que é pago pela missão para cuidar dessas crianças de manhã à tarde, e vi que as crianças eram muito felizes, estavam muito felizes e alegres em fazerem parte daquele projeto. É muito bom. E o projeto tem andado, pastor, eu confesso que no início eu pensava como eu ia gerir isso, como eu ia sustentar isso. E tudo que a gente faz novo, a gente tem medo, a verdade é essa. Mas a verdade é que eu estava com o coração convicto que algo ia acontecer. E uma das coisas hoje, para mim, que faz o projeto ter sustentabilidade, a igreja paga a renda do espaço, a igreja local hoje em Sinta, está tudo orientado, paga a igreja. E os irmãos que fazem parte desse projeto com apadrinhamento dessas crianças, a gente une forças e o projeto continua andando, e as crianças têm alimentação, têm tudo isso, e ajuda imenso o projeto, os irmãos contribuir com essa ação, e assim conseguimos... Esse apadrinhamento, né, pessoas aqui de Portugal decidem apadrinhar 1, 2 ou 3 crianças com um valor mensal, e exatamente. Aí nós designamos uma criança que seria a afilhada delas, né? Isso? Exatamente. E eles oram por essa criança e ajudam Ajuda mensalmente. Exatamente. Então, porque nós temos custos lá com o professor, com alimentação, material e essas coisas. E é isso, olha aí. Depois de termos começado esse projeto Construindo o Futuro, arrancamos também com o culto, né? Ou seja, domingo a nossa base se transforma numa igreja, com culto. E domingo, a sala
onde que é uma sala grande na vivenda, transforma-se na sala de culto. Já é uma sala de culto preparada todos os dias, mas domingo as portas abrem-se para a população e as pessoas têm possibilidade de ir ao culto. Com o nosso pastor hoje lá, o Eli Soares, tem feito um bom trabalho de acolhimento àquelas famílias e o cuidado dele. Foi uma pessoa formada e acompanhada ali junto. Ele já vinha com a formação. Ele vinha com a formação da Jocum, Ele né? vinha com a formação da Jocum, que é uma formação muito boa. Até mencionar aqui e dar os parabéns. Quero dar os parabéns aqui ao pastor Salomão Oliveira, que já fazem muitos anos que ele investe, né? Já tem muito tempo que o pastor Salomão Oliveira investe ali em Santo Tomé, através da Jocum. A Jocum em Santo Tomé é uma estrutura muito boa. E o Eli Soares fez o ETED, a formação da Jocum, e se tornou, então, o nosso obreiro da MCI Santo Tomé. E agora, quando nós estivemos lá, porque eu e a pastora Kênia estivemos em fevereiro agora de 2024, foi isso? Foi agora. Fevereiro agora de 2024, recente. estivemos lá e reconhecemos ali o ministério do Eli Soares como pastor lá da nossa igreja, do projeto da MCI, e ele teve a formação inicial com a Jocum, depois tem tido acompanhamento conosco, né, e em termos ministerial. Então hoje a nossa igreja, o nosso projeto em Santo Tomé e Príncipe está estruturado dessa maneira. Temos uma base, temos um quartel-general no qual fazemos uma obra social, também é uma igreja, tem um pastor que coordena tudo. Tudo isso. Temos o obreiro lá também, não é? Tudo isso, o obreiro. Tem um obreiro sendo treinado já na nossa base e depois temos outro obreiro já também na nossa, em Claudino Faro. Que bênção, que bom. Mas... Vai andando, a obra vai andando. O Walter tem dado os frutos lá também, não tem? Tem. Um abraço aí, pro Eli Soares e pro Walter. Um grande abraço. O Walter é homem da roça, é homem do campo. Ele tem uma energia fora do normal. E vai. O pastor sabia que ele sai de Claudino Faro para ir um outro local onde a gente tem uma igreja chamado Roça Nova. Ele vai a pé, porque também não tem acesso via carro, nem moto, nem nada. Ele vai a pé de Claudino Faro até Roça Nova. Ele anda 2h30 a pé para ir, 2h30 para voltar. Para fazer o culto lá de 15 dias. Ele tem que amar a obra de Deus mesmo. Tem que amar a obra de Deus, não é fácil. Ele entende que Deus resgatou a vida dele e ele quer servir Jesus, né? Então ele se empenha. Ele se empenha muito. Ontem eu tive que falar com ele vários assuntos que estão acontecendo lá em cima. E um deles ele falou que hoje está vindo muita gente para a igreja novamente, que um dia fez parte daquele projeto no passado, porque está vendo a consistência daquilo que está sendo feito dessa vez. Tem gente que falou com ele, olha, eu não vou para lá não, porque depois isso acaba de novo e a gente fica aqui à deriva. E as pessoas já começam a acreditar que há algo palpável, há algo palpável, né? Consistente. Exatamente. E foi bom, porque com a nossa ida lá agora também em fevereiro, foi muito interessante, porque tinha surgido uma situação, e essas coisas acontecem em África, porque alguns anos antes foi nos cedido um pequeno lote. Exato. Foi nos cedido um pequeno lote em Claudino Faro, e nós construímos ali de madeira uma sala de culto, que era a MCI de Claudino Faro. Era a MCI lá. E, no entanto, ou seja, o Senhor cedeu-nos, mas ele tinha filhos, né? E então os filhos, de alguma maneira, um dos filhos reivindicou a parte dele naquele terreno que ele tinha nos cedido, no qual construímos a igreja. Exato. E no final, ou seja, a gente teve que, resumindo a história, tivemos que comprar, e foi interessante que nós estávamos com a equipa da viagem missionária de curta duração e trouxemos o assunto para a equipa, olha, precisamos comprar aquele espaço em Claudino Faro. Aí foi colocado lá o valor,
Então a igreja entrou com uma oferta, a MCI, o caixa da MCI, e alguns irmãos que estavam ali no projeto também na viagem de curta duração ajudaram a completar e pagamos, e agora oficialmente é nosso. Oficialmente é nosso. Isso é uma vitória. A gente, imagina, num país de África, temos lá um espaço que podemos falar é nosso, é MCI, e estamos plantados naquela terra, verdadeiramente. É o primeiro, né? O primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. Para a glória de Deus. Tem muita coisa ainda a fazer. Esposa do William, Flávia, pastora Flávia, ela não está aqui conosco na conversa, mas a pastora Flávia é uma figura importantíssima aí nesse projeto. Desde o início, o pastor William nunca trabalhou sozinho, ele sempre fez tudo com a pastora Flávia. E a pastora Flávia ama aquele projeto, né? Ao ponto de, uma das viagens de vocês, tu tiveste que voltar por causa do trabalho, e ela ficou lá. Ela ama mesmo aquela obra, né? Não, se eu não falar toda vez que está lá, que eu dá a data de ir embora, eu posso ficar mais 1 semana, 2 semanas. Eu falei, não, vamos embora. Se deixar, ela fica lá. Não dá, é complicado. Depois, uma coisa é eu estando lá junto com ela. Outra coisa é ela sozinha. Eu tenho que vir resolver coisas do trabalho e ela, por ela esquece do tempo e fica para lá. Não pode ser, ela ama aquele local mesmo. Mas realmente, esses projetos de África, eles cativam os nossos corações. Todas as vezes que eu estou assim numa das missões que a MCI faz em África, não tem como o coração da gente não ficar ali atraído. E nós nos sentimos ali como pessoas que podem dar alguma coisa. Não apenas de maneira natural, nas necessidades naturais deles. Eles gostam de ganhar coisas que nós damos, que nós levamos, coisas materiais, comida, roupa e seja o que for. Eles gostam. Mas eu percebo que eles gostam muito mais da nossa presença. Eles gostam muito mais do nosso ensinamento, das coisas de Deus. E a gente se sente útil, não é, William? A gente se sente útil ali. Verdade. É uma atração muito interessante para quem ama Deus e vê pessoas como aquelas ali que precisam do amor de Deus, da paz de Jesus. E a gente se sente tão útil ali, dando alguma coisa para elas daquilo que Deus tem nos dado. O que você está falando faz todo sentido e é isso mesmo que eu sinto quando estou em África. Por mais que a gente acha que o que a gente está indo fazendo é pouco, para eles é muita coisa e a gente sai de lá realizado. Não tem uma vez que eu volto de África que não volto com as baterias bem carregadas, porque a gente recebe muito daquele povo. É recíproco, você faz alguma coisa e automaticamente você recebe de volta. É algo que não tem preço. Não tem preço. Sim, e realmente por isso que em nossa igreja nós sempre motivamos as pessoas aquelas pessoas que podem, elas participarem pelo menos, né, uma vez de uma viagem missionária de curta duração da MCI. Exatamente. Pode ser para Guiné-Bissau, pode ser para Angola, e outros países, Moçambique, Filipinas, Malawi, e São Tomé e Príncipe. Mas esta experiência é maravilhosa. Deixa eu até falar aqui que há pais da nossa igreja, alguns pais da nossa igreja, que eles têm mesmo o desejo e decidem enviar os seus filhos, que são jovens, para uma viagem missionária de curta duração, de 7 dias, 1 semana. Porque os pais entendem que os filhos que estão a crescer aqui na Europa, num lugar com muito desenvolvimento, com muita abundância, nós temos acesso a muitas coisas boas, e os pais, eles acham importante os filhos jovenzinhos irem numa viagem missionária para ver uma outra realidade, para eles realmente pensarem na vida e eles também entenderem que tudo aquilo que eles conquistam, eles podem repartir com alguém. Então, realmente, as nossas viagens de curta duração são maravilhosas. E por falar em viagem de curta duração, o pastor William faz 2 vezes ao ano. Exatamente. E a próxima é especial, que é algo novo, primeira vez que vai acontecer. É a primeira vez, era um sonho que eu tinha, de envolver os jovens em missões.
e levar a Santo Tomé, principalmente. O pastor Luciano já tinha feito isso uma vez. Eu acho que levou uns jovens de Corroios e Pra foi. Guiné-Bissau, sim. E eu fiquei com aquilo. Obrigado, pastor Luciano. Deixou aqui a ideia aqui aflorada. E ficou esse desejo. E agora, o próximo mês, dia 14, estamos indo com um grupo de jovens a Santo Tomé. É um sonho que eu tinha no meu coração que vai ser realizado agora, no dia 14. Vamos estar ali uma semana bem intensa. E com jovens, espero essa intensidade ainda dobrada. Estamos a falar de jovens dos 18 aos 24 anos, mais ou menos. Ou mais ainda tem mais novo. É. Aquilo que o senhor falou agora há pouco, que tem pais que gostariam de colocar o filho lá. Vai um rapaz com 17, né? 17 anos. Vai fazer 18 anos. Só que ele tem a altura de 30. Ele é bem grande. É o filho do pastor Arley. Sim, sim. O Isaac vai com a gente. Sim, sim. É o mais novo. E o mais alto. É. Aí vai o Lucas Novaes também. Vai o Lucas vai como o líder, né, dos jovens. E vai ser o líder ali de todo o evento que vai decorrer, que os jovens que vão preparar tudo. Eu estou fazendo uma alavanca, todo suporte, tudo junto com eles. Meu desejo era colocar eles nesse campo e tá conseguindo fazer isso. E eles vai ficar ali como um coordenador, né, um facilitador, para eles desenvolver alguma coisa. Assim. Exatamente, para ter envolvendo de jovens. Porque é a primeira vez tendo jovens em Santo Tomé. Sim. E também é importante nessas viagens realmente nós darmos assistência às pessoas. E diz aí, pastor William, para além do grupo de jovens, que é algo novo, está indo um grupo de pessoas para dar assistência à população ali de Santo Tomé e Príncipe. Muito bom. Conseguimos, com esse projeto, já tendo uma visibilidade, pessoas, né, externas já conseguem ver esse projeto em andamento e se voluntariaram para ir. Pessoas do qual está indo nesse momento 2 médicas já confirmadas e um dentista. O dentista é da nossa igreja. Sim, e 2 outras médicas para darem assistência à população. Para dar assistência à população, que vai ter inúmeras, eles vão trabalhar imensas. Vários tipos de atendimento. Atendimentos. Consultas, e o dentista tem muito... Eu vi que o dentista vai ter muito trabalho lá. Ele vai ter muito trabalho a fazer. Ele estava perguntando quantas horas, quantas pessoas que eu vou atender por dia. Eu falei, mano, não sei. Você chegar lá, logo se vê, as suas forças lá vão ser renovadas, você vai fazer o dobro que você está pensando. Fica descansado, vai correr bem. E está sendo muito interessante. É a primeira vez que está indo um grupo de médicos que vamos servir a população. Estamos vendo ainda também para fazer um dia de atendimento a um hospital local, para servir diretamente a população. Não somente o intuito de ter o nosso povo que está à nossa volta, a nível da igreja, ser tratado, mas também fora, a população externa também ser cuidado. A gente acha essa importância também para essa missão. Claro. Servir toda a gente, né? Servir toda a gente. Isso mesmo, essa é a visão. E realmente, William, tu te lembras ali de histórias ali emocionantes, que despertam aí ou curiosidade, ou sentimento, ou o que você... Eu vou falar um episódio que houve, igual eu falei, né, com esse tempo ali, houve um episódio muito interessante. Eu vou falar algo que aconteceu comigo, no meio do nada, e ainda bem que eu estava sozinho, então eu tive esse contato direto. Uma dessas missões que a gente vai e volta, depois de uma carga horária muito grande a trabalhar, a conduzir para lá e para cá naqueles jipes, eu tive de fazer uma função onde eu já estava exausto, mas não tinha como. Era uma pessoa que se atrasou porque estava em trabalho na roça. E eu me lembro que nesse caminho que eu estava indo para ter com ele, eu ia conversando com Deus. Tô cansado, vou buscar o irmão agora. O irmão sabia do horário e não sei o quê. E naquela situação, a caminho desse irmão. Eu me lembro que quando eu cheguei mais ou menos na direção onde que o irmão estaria trabalhando,
Eu parei o carro, desliguei e assoviei, que o som ecoa no mato, e o irmão assoviou de lá para cá. Aí eu falei, olha, tá aqui, tá por perto. Eu esperei mais meia hora ou coisa a mais. E o irmão lá de cima, ele olha para baixo. Eu já sempre fui desprovido mesmo de cabelo. E o irmão olhou assim lá de cima, olhou e gritou meu nome. William, você voltou aqui e ainda veio me buscar? E eu fiquei naquela, em aquele momento, quando ele calou-se e veio andando na minha direção, eu senti algo muito espiritual. Eu senti mesmo o Espírito Santo falar comigo, que ele me levou naquela terra, não era simplesmente para fazer algo pequeno naquele local. Eu trouxe você até aqui, a Santo Tomé, para você fazer a diferença na vida de pessoas. E eu, naquele momento, fiquei mesmo sem palavras para descrever o que eu tinha passado naquele momento. Foi uma das primeiras vezes que o Espírito Santo teve a falar comigo diretamente em Santo Tomé. Foi algo muito espiritual, no meio do nada. E quando o homem chega perto de mim, eu confesso para ti que eu não conhecia ele, mas ele me conhecia das vezes que eu tinha ido a Santo Tomé. E eu fiquei falando. Depois eu voltei com ele ao carro e ele falando que fazia tempo que a gente não tinha voltado a Santo Tomé, fazia tempo que a gente não estava ali, e muito empolgado. E eu vim falando comigo mesmo. Falei, olha, eu nem conheço esse moço. E ele falando comigo que fazia diferença a nossa missão em Santo Tomé. E voltando, e deixo aqui para vocês que querem um dia fazer missão, Santo Tomé é um local muito especial. Você que deseja fazer missão em África um dia, já é convidado. Procura a secretaria assim que possível, queira fazer essa viagem, se informe a data das próximas viagens que a gente tem. Vale muito a pena conhecer Santo Tomé e conhecer o projeto e conhecer os irmãos que lá tem. E desde então, a missão é feita todos os anos e a cada 5 meses eu estou lá em Santo Tomé e pretendo agora mudar um pouco a ida a Santo Tomé. Não ir 2 vezes ao ano, mas ir mais vezes ao ano para ter mais contato, e quanto mais perto está, melhor é, para dar força mais ao projeto e as coisas têm andado. E esse foi uma das coisas que mexeu muito comigo em Santo Tomé, naquela terra. Esse episódio foi algo marcante para mim. Foi Deus confirmando no teu coração que valeria a pena, que Ele estava junto naquela obra, né? Graças a Deus. Porque o pouco que nós fazemos pelas pessoas, nós pensamos que é pouco, como disseste há pouco. Mas para elas é muito importante, porque, volto a dizer, não é apenas uma obra social no sentido de darmos coisas para elas, elas precisam, nós damos, mas eu entendo que aquelas pessoas precisam muito mais do que essa assistência social. Elas precisam sentir calor, né? Sentir o calor humano, se sentirem importantes. E quando essas pessoas veem um grupo chegando lá, sabendo que aquelas pessoas pagaram as viagens delas, ou seja, todos os voluntários destas viagens de curta duração, a pessoa paga a própria viagem, o próprio bilhete aéreo. E quando elas sabem disso, né? Ou seja, um grupo de pessoas se disponibilizou em Portugal, pagaram os seus bilhetes e vieram aqui simplesmente para falar do amor de Deus para nós e para nos abençoarem. E realmente isso aumenta, né, a estima deles e os leva também para mais perto de Deus. Então isso é muito importante. Tem um outro episódio também que você começa a falar de episódio, a gente vai vindo aqui várias coisas. Teve uma coisa que aconteceu lá muito. Essa foi algo que trouxe um impacto, mesmo onde temos a base, no bairro todo. Tem um senhor chamado. Todo mundo conhece ele como um alicate. Ele tem os dedos assim cortados, todos os dedos. Então só tem 2 dedinhos que ele mesmo se intitula como alicate. E a gente conheceu aquele senhor ali no bairro. Ele anda para um lado e para o outro.
dorme no chão. Ele não tem casa, não tinha nada. E aquilo, a população já conhece aquele homem há anos. Como ele fica arredores da igreja, ele começou a ir para onde temos a base e limpava o chão. E o Soares estava ali sempre com ele. Eu falei, olha, ajuda a cuidar desse senhor e tal, não sei o quê. E vim saber que o homem não tinha casa, morava na rua. Dormia debaixo das marquises. E isso surgiu um desejo de fazer algo para ele. E a África é muito interessante. Alguém tem um espaço no quintal e fala, pode construir aí alguma coisa para ele. Então juntamos os irmãos que estavam numa missão e limpamos aquele quintal e construímos ali um barracão, né? Não tão grande, mas... E aquilo, o homem falou que era a primeira vez que ele ia ter uma casa. A gente fez o assoalho de madeira, levantamos parede, colocou um teto, colocou uma cama e demos um colchão a ele. E o mais interessante, no meio disso tudo, ele falou que ele já tinha dormido dentro de uma casa, mas ele nunca tinha dormido num colchão. E às vezes eu vejo, com tão pouco a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. E a população local, e ele saiu falando. É engraçado, né? Parece, tem vários episódios bíblicos, várias passagens bíblicas, que Jesus faz um milagre e as pessoas saem falando o que aconteceu. E naquele local, ele saiu falando para toda a gente que a igreja tinha feito para ele uma casa. Essas dessas coisas que eu acho que a MCI tem sobressaído. Não tem algo que a MCI tem feito, outros pastores vão em missão, é reconhecido por aquilo que vem fazendo a população. Eu acho que estamos aqui para isso, para servir as pessoas e servir a população de forma simples. E São Tomé, como em qualquer país de África, com certeza tem várias classes sociais, né? Várias classes sociais. Mas lá, normalmente, a gente vê mais ou é alguém que tem dinheiro ou alguém que não tem nada. Ou alguém que tem alguma coisa ou alguém que não tem nada. E quando a gente fala que há muita gente que não tem nada, é porque não tem nada mesmo, né? Zero, tem nada. Há pessoas que talvez quem nunca esteve assim num país de África não entenda o que nós vamos falar agora. Mas é normal alguém lá acordar, se levantar e não saber o que vai comer no dia. Ou seja, ele começa a fazer a vida durante o dia e se não consegue nada para comer, vai em busca de uma árvore para ver se tem alguma fruta na árvore, pelo menos para comer uma fruta. É isso mesmo que acontece. E a gente tem presenciado isso todas as vezes que vão a São Tomé e continua igual. O quadro de São Tomé continua igual. Não existe uma garantia do amanhã. E uma das coisas que é muito interessante, aprendemos isso fazendo missão. Nós programamos nosso dia, programamos o dia de amanhã e depois, hoje, com a aceleração que está a igreja, a gente programa a nossa semana daqui a 15 dias. E lá a gente vê uma simplicidade de vida aonde ele agradece a Deus pelo dia de hoje e o dia de amanhã eles não sabem que tem nada garantido. Exatamente. E todas as vezes que a igreja oferece alimentação, nós olhamos a alimentação que nós damos é tão simples, né? Mas para muitos deles é a única comida que eles vão comer durante o dia. Então é isto, é uma obra bonita e é uma obra que a MCI decidiu fazer, mesmo não tendo muitos recursos para fazer, mas nós motivamos os membros da igreja a se unirem conosco, unirem forças com a igreja, ou seja, a igreja sempre disponibiliza o valor do caixa dela, mas todo o apoio que é feito em São Tomé, ele é completado com o apoio dos irmãos da igreja. Os irmãos.
Para que vocês saibam, o próprio pastor William e Flávia investem do dinheiro pessoal deles nesta obra. Muita gente investe, a igreja investe, e com isso nós temos realmente servido aquelas pessoas. Um dos objetivos que nós temos é de adquirir, de comprar aquela vivenda que é a nossa base, o nosso quartel-general. Os valores em São Tomé são muito mais baixos do que em Portugal. Talvez o valor de um imóvel lá seja 10% ou 20%, 10 a 20% do valor de um imóvel de Portugal. Mas vamos orar, vamos acreditar que Deus vai nos suprir e nós vamos conseguir comprar aquela estrutura, aquela base, aquela casa para a obra ali. Um dia vai acontecer. Amém. A gente vai fazendo a obra e cada vez que a gente edifica a obra, Deus também vai achando graça. Sim. E vai dando o suprimento que a gente vai precisando. Glória a Deus. Eu espero que os nossos queridos irmãos, toda a liderança da MCI São Tomé, todos os irmãos que fazem parte da igreja, do projeto social, vocês que vão assistir, ou que estarão a assistir esse podcast, eu deixo aqui um abraço carinhoso em todos vocês. Para mim é uma alegria saber que estamos a ser bênção na vida de vocês, e saibam que vocês também são bênção nas nossas vidas, porque nós podemos partilhar o dom de Deus, o que Deus tem nos dado, podemos partilhar com vocês, e vocês com certeza partilham o que vocês têm recebido de Deus conosco, e assim somos mais fortes. Deixo aqui um grande abraço para vocês, queridos irmãos e irmãs do Projeto São Tomé e Príncipe. Uma palavra de agradecimento também aos pastores William e Flávia, que estão à frente deste projeto, porque muito mais do que as viagens, na verdade, eu sei que o pastor William e a pastora Flávia, para além das idas a São Tomé, que hoje são 2 ao ano e depois serão mais, há um acompanhamento diário. O pastor William mesmo, ontem eu encontrei com ele, ontem à noite, ele estava com muito sono, porque ele estava na semana, eles tiram uma semana por mês, em 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, o pastor William, juntamente com a liderança lá de São Tomé e Príncipe, estão online em oração. E então o pastor William está sempre em reuniões com eles. Então é muito mais do que as viagens lá, é um acompanhamento diário através aqui de Portugal, né? Tem que ser. A distância já deixa um afastamento, né? Se a gente não tiver contato semanal, diário, é normal. Eu falo com eles normal, é engraçado. Como se estivesse aqui, a gente fala antes do almoço e fala depois do almoço. E eu acho que essa ligação faz a coisa ficar mais forte ainda. Glória a Deus. Então, eu costumo pedir aqui, pastor William, para aquela pessoa que está com o encargo da missão, para fazer aqui uma oração. Antes de terminar, gostaria de te pedir para fazeres aí uma oração para Deus abençoar o projeto ali de São Tomé. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito ali em São Tomé. É notório ver tudo aquilo que a gente tem passado, que a Tua mão está forte sobre aquela nação. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor continue abrindo portas naquele local, continue abençoando pessoas, continue, Pai, trazendo a Sua existência na vida daquelas pessoas. E quanto a nós estamos aqui dispostos a continuar o projeto, amém, a estar fazendo parte dessa história. Em nome de Jesus, abençoa a vida das pessoas que estão sempre a contribuir, as pessoas que vão participar dessas missões, que vão estar naquela terra. Peço a Ti a Tua proteção sobre a vida delas, que em nome de Jesus, no futuro próximo, vamos estar mais forte e andar mais e mais diante da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, então, por esta boa conversa, pastor William. Que Deus continue te dando ideias, estratégias, inspiração. Estamos sempre, em conversa. Eu estou 100% por dentro do que acontece em São Tomé e Príncipe no projeto, e a gente faz um trabalho aqui sempre de acompanhamento, e o nosso desejo é que realmente a gente possa abençoar mais vidas, possamos servir mais pessoas em São Tomé e Príncipe. Para quem não sabe, São Tomé é uma ilha
Príncipe é outra, são 2 ilhas, por isso que se chama Santo Tomé e Príncipe. Príncipe é muito longe de São Tomé, mas o pastor William e a pastora Flávia já fizeram uma viagem missionária também a Príncipe. E é um desafio tremendo, mas nós também já abençoamos ali a ilha de Príncipe. E, então é isso. Então este é o podcast que a MCI faz para ti. E neste quadro de missões apresentamos aqui mais uma obra missionária que está a ser realizada pela Missão Cristã Internacional. A MCI faz missões. Fazemos missões porque há muita gente que está conosco, muita gente apoia, muita gente ora pelas nossas missões. Então você pode contribuir orando, apoiando financeiramente e também participando diretamente através de viagens de curta duração, de 7 dias ou de 10 dias. E, então é isso. Passa esse podcast, passa esse episódio, passa o link aí nos grupos de WhatsApp. Vamos divulgar e vamos realmente, como igreja, vamos crescer fazendo missões, tudo para a glória de Deus. Deixo aqui um forte abraço pastor William, um forte abraço àqueles que nos ouvem. Deus abençoe. Valeu! Valeu!